campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amados irmãos. Hoje nos caiu o capítulo Amar o próximo como a si mesmo, no ponto 10, que diz assim: Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes: a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado. Muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Bem, esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós utilizamos aqui para refletir alguns instantes. Bem, a lição de hoje fala sobre amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Colocar em prática essa lição que a gente sabe, que a gente ouve e que muito comentamos nas palestras, nesses encontros que nós temos aqui, não é? Como é que seria amar ao próximo? Tem muitas formas de amar ao próximo, de demonstrar esse amor, esse afeto, esse carinho. Em primeiro lugar, não criticar e não julgar nossos irmãos, não é? Isso já é um ato de amor, porque todos nós somos ainda espíritos imperfeitos, muito imperfeitos, aliás, né? Estamos aqui no mundo de provas e expiações, que é o segundo na classe evolutiva dos mundos, da evolução dos mundos. E se estamos aqui, é porque merecemos estar aqui, não é, meus irmãos? Então, nós temos uma caminhada longa, todos nós. Graças a Deus, já conhecemos a doutrina espírita, que nos auxilia nessa jornada, que nos traz tantos princípios, tantos ensinamentos, nos traz diretrizes que nós devemos seguir, né? Nós, como espíritas que somos e que dizemos, temos a obrigação de ao menos tentar colocar em prática. Nós sabemos que não é nessa reencarnação que nós vamos retornar ao plano espiritual, retornar como espíritos perfeitos, mas o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para pelo menos retornar melhor do que quando chegou nesse plano terreno. Então vamos nos empenhar, vamos estar atentos a todas as situações que se colocam na nossa vida e amar ao nosso próximo. O próximo é todo aquele que cruzar o meu caminho, não é? Em primeiro lugar, é aquele que vive comigo na minha casa. Esse é o meu próximo, mais próximo, né? Então, respeitar esse meu irmão. Irmão que eu digo pode ser pai, mãe,
filho, filha, sobrinho, sobrinha, enfim, a pessoa que está conosco. Respeitar em primeiro lugar, não é? Então, nunca ser agressivo, nunca ridicularizar, debochar, jogar palavras amargas para esse irmão, porque com certeza nós não queremos, não gostaríamos que outras pessoas nos tratassem assim, brigassem conosco, fossem rudes, jogassem palavras negativas para nós, mesmo que a gente tenha feito alguma coisa que não é certa naquele momento, existem formas de corrigir aquele erro, né? Se convivemos com uma criança, é super natural que a criança faça coisas erradas, fale coisas erradas, se porte de maneira às vezes um tanto inconveniente, faça travessuras, isso é até da criança, né? E se cada coisinha errada que essa criança faz, a gente brigar, gritar, xingar, bater, isso não vai ser nem um pouco positivo para aquele espírito, porque não é assim que se educa. Não é gritando, não é brigando, não é batendo. O espírito, o ser, ele é educado com amor, com paciência, com carinho, com perdão. Então, dizer para aquela criança, com suavidade, não é assim que se faz, devemos fazer assim, não é isso que se deve dizer, devemos dizer assim. Enfim, bom, mostrar o que a criança fez de errado e dizer a maneira certa. E mesmo que ela venha repetir aquele erro, então, da mesma forma, com paciência, com ternura, com carinho, nós vamos ali conversando, ensinando e explicando essa criança, né? E, então é assim, amados irmãos, não é com briga, não é com grito que nós vamos mudar uma pessoa, se nem com amor, às vezes a gente consegue fazer com que aquela pessoa mude, mas pelo menos nós vamos estar fazendo corretamente, porque o Evangelho nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Então, sempre tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. Todos nós gostaríamos de ser tratados com carinho, com amor, com respeito. Então, é assim que nós devemos tratar. Mesmo aqueles irmãos com quem a gente não tem muita afinidade, não tem assim um relacionamento tão estreito, tão fácil de conviver, não é? Então é aí que nós devemos nos empenhar, é aí que nós vamos ali pensar, raciocinar, bom, ele é filho de Deus como eu sou, Deus ama ele como Deus me ama, por que será que eu não simpatizo com esse irmão? Se eu não conseguir encontrar a resposta, não importa. Vamos então simplesmente quebrar essa barreira, quebrar essa cerca de antipatia com carinho, com respeito, com amor, não é? Que aos poucos essa antipatia vai se dissolvendo também, porque nós estamos aqui para superar essas coisas, para superar antipatias, para superar limitações, para superar os nossos defeitos, para nos aprimorar. Então vamos nos empenhar para isso. Deus ama todos os seus filhos. Vamos nos empenhar para amar todos os nossos irmãos. Só o amor transforma, só o amor renova as situações, só o amor cura todas as mazelas, todas as doenças da alma. Então, na medida em que nós amarmos o nosso irmão, nós vamos estar curando, cicatrizando coisas dentro de nós também. Sentimentos ainda mal trabalhados, coisas erradas que fizemos no passado, porque o amor é o sentimento mais puro, mais sublime que cura, transforma, renova. Então é isso, amados irmãos. Vamos aqui nos empenhar para nos desenvolver, nos empenhar para nos transformar, nos empenhar para renovar, amar uns aos outros.
colocar em prática esse ensinamento. Como eu ia dizendo no início, uma das formas de demonstrar esse amor é respeitando. E quais são as outras maneiras de demonstrar, de colocar esse amor em ação, colocar esse amor em prática? Caridade. Caridade é uma das formas mais importantes e necessárias, principalmente na atualidade, para a gente olhar para o nosso irmão e fazer o que nós pudermos fazer por aquele irmão que cruza o nosso caminho. Estamos na rua, passa algum irmão necessitado, a gente vê que ele está em dificuldade, às vezes não podemos ajudar imediatamente, mas vamos fazer uma prece. Como nós falamos aqui, a prece é uma forma de caridade. Elevar o pensamento a Deus em benefício, pedindo um benefício para outra pessoa, é uma demonstração de amor. Nós ali estamos limpando, passando uma borracha no nosso egoísmo. Estamos pensando no outro, não estamos pensando em nós, não estamos pedindo para nós na prece, como nós costumamos fazer todos os dias ou frequentemente, né? Nós pedimos muitas coisas a Deus para nós, mas quando a gente pede para o outro, é uma caridade muito bela de se fazer. Então, pedir por aqueles irmãos que estão passando por dificuldade, que vivem na rua, que não têm refeições para se alimentar, para aqueles animaizinhos de rua também que vivem sem abrigo, sem comida. Vamos orar, pedir a Deus, aos bons espíritos que possam ajudá-los, que outras pessoas possam auxiliá-los se nós não podemos, mas fazer esse movimento, essa vibração, irradiar esse pensamento, isso é amar ao próximo, não é? Então, o respeito, o amor ao próximo, uma palavra de confiança e de conforto é amar ao próximo. Às vezes, algum amigo, algum conhecido vem para nós e nos relata algum acontecimento, alguma coisa que viu ou que passou, e parece que, assim, que joga, né, uma carga assim pesada sobre nós. Então, o que que a gente pode fazer ali? Estimular para que aquele irmão pense de uma forma diferente, que ele tenha um raciocínio mais positivo diante da vida. É claro que o mundo está muito conturbado, está muito difícil, passamos por uma situação bem complicada atualmente, mas tudo isso vai passar, tudo passa, não é? Então, fazer com que aquele irmão tenha um olhar diferenciado, trazer ali a confiança, a fé, falar para ele: isso vai passar. Vamos confiar em Deus, vamos ter fé em Deus. Isso que estamos passando, isso que acontece com as pessoas, se aconteceu com alguém que a gente não conhece, era importante para aquela pessoa, para aquelas pessoas, era necessário para que passassem por aquilo. E Deus, como é abundância em amor, em justiça, em caridade, em misericórdia, Ele está sempre conosco, porque Deus está em todos os lugares e está dentro de nós também, não é? Então Deus está dentro de cada um de nós, Deus está no ambiente em que nós estamos em interação com Deus constantemente. Então, no momento em que pensamos em Deus, pedimos ajuda a Deus para um irmão, Deus recebe esse socorro, esse pedido, esse chamado, Ele ouve e Ele atende na medida do possível, porque nós sabemos que nem tudo que nós pedimos na prece vem da forma como nós queremos e que devemos aceitar. Isso também é um aprendizado. Imagina se fosse simples, né? Pedir a Deus: ai, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, né? Seria muito complicado, até maléfico para nós, porque nós iríamos pedir com certeza coisas que nos levariam que poderia nos levar para caminhos ruins, não é? O caminho que Deus sabe, porque Deus, Ele vê, tem um alcance muito maior do que nós.
Nós temos uma visão muito limitada das coisas, nós vemos aqui o agora e olhe lá, não é? E Deus sabe o estágio evolutivo em que cada um de nós estamos, Ele sabe como é que nós iríamos proceder, como nós iríamos agir em cada situação diante da nossa evolução nesse instante, não é? Então a gente pede coisas, mas vamos aguardar a resposta de Deus tranquilos, sabendo que, mesmo que não venha aquilo da forma como eu quero, da forma como eu pedi, é para o meu bem, é só para o meu bem, porque Deus, Ele quer o meu bem, né? Então Ele não vai fazer nada para me prejudicar, Ele não vai colocar nada na minha vida para me trazer um sofrimento, uma angústia, uma perturbação, porque Deus não quer isso. Deus quer que a gente viva bem, em paz, tranquilos, saudáveis, em todos os sentidos, não só saudável no sentido físico, mas saudável espiritualmente, saudável de forma, o nosso pensamento saudável, saudável moralmente, espiritualmente, nos sentimentos, não é? Então, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. E mesmo que por esse momento não seja uma coisa tão boa, vai passar. E é necessário, e eu preciso passar por aquilo para aprender alguma coisa. Então vamos entender essas questões de Deus, essas questões da doutrina espírita. Não vamos nos rebelar, não vamos assim nos entristecer absurdamente com as situações. Vamos agir, raciocinar, pensar o que Deus quer que eu aprenda com essa situação. Será que é ser mais perseverante, ter mais paciência, ser mais resignado, trabalhar o amor ao próximo, exercitar caridade, alguma coisa nas situações que se apresentam na nossa vida é para nós aprendermos, é para nós nos desenvolvermos. É só para isso que nós estamos aqui reencarnados, para crescer, para nos desenvolver e principalmente para amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso, amados irmãos, que eu tinha para falar. Agora nós vamos para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações e animem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia
paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site